30 dias morando na estrada. Vem ver qual foi o nosso custo nesse primeiro mês. Salvem amantes da aventura! Hoje faz exatamente um mês que saímos de Caraguá rumo ao Ushuaia, dentro dessa vanzinha que se chama Besta. Pra quem não conhece a gente, eu sou o Ralph. Eu sou a Mari. E no dia 21 de junho, a gente deu início à nossa jornada e à nossa nova vida. Estamos em Bertioga comemorando o nosso primeiro aniversário aí de um mês na estrada. Bertioga fica aqui ao lado de Guarujá, ao lado de São Sebastião. E pra você, é litoral norte ou já é litoral sul? Já passamos aí por vários lugares bonitos, incríveis nesse período. Até macaquinhos e baleias a gente viu nesse nosso primeiro mês na estrada. Chega de enrolação, então bora pro conteúdo desse vídeo. Gastos. Comenta aí se você acha que um casal consegue viver com mais ou menos de R$50 por dia na estrada. Parece óbvio, mas é sempre bom salientar que essa é a realidade para o nosso estilo de viagem, de vida. Então esses gastos aqui não necessariamente vão ser iguais aos seus. Você pode gastar mais, você pode gastar menos, tudo vai depender do quanto você gasta, dos seus hábitos, do quanto você roda. Do quanto você roda. Mas, de qualquer forma, esse vídeo pode ajudar a dar uma luz. Vamos então ao primeiro item da nossa lista, o nosso maior gasto de longe: supermercado. Apesar desse aqui ser o nosso maior gasto, ele faz com que a gente não gaste tanto com outras coisas, né? E lembrando que mercado não é só comida, mas também produtos de limpeza, um repelente. A gente opta por gastar mais no mercado porque a gente dá prioridade a cozinhar aqui dentro da nossa casinha ou no camping que a gente estiver. Assim a gente já reduz um pouco ali do gasto com alimentação. Em uma viagem, o maior gasto costuma ser restaurante, comer fora. Então, se a gente come aqui, a gente economiza. Como não estamos viajando, estamos vivendo, a gente opta sempre que possível por cozinhar aqui. Lembrando que a gente passou por alguns destinos turísticos aí, como Maresias e aqui Bertioga também. Tem mercados mais caros, acima da média um pouco. Se você está passando por cidades menores e destinos menos turísticos, você pode conseguir gastar ainda menos do que a gente gastou. Então, com o mercado, gastamos R$ 779,27. Por enquanto a gente só esteve em cidade litorânea, então... E verdade seja dita também, a gente gosta de comer bem. Esse outro item poderia ter sido menos custoso, mas existem fatores que estão fora do nosso alcance, como chuva, a ventania que a gente enfrentou aqui e que fez a gente recorrer a restaurante. Então, segundo item da nossa lista, restaurantes. Às vezes que comemos fora, ou porque a gente estava com vontade de comer um negócio diferente, preguiça, ou porque a gente foi forçado por situações externas, como por exemplo aqui em Bertioga mesmo, a gente passou por um ciclone, por uma ventania. Era praticamente impossível cozinhar aqui dentro do carro por causa do vento. E não tinha água, né? Faltou água aqui no camping, faltou energia elétrica e tal. E nesses dias a gente optou por às vezes comer uma pizza aqui pertinho ou passar num restaurante para pegar um PF. Teve dias que a gente teve que resolver coisas na cidade, a gente viu ali à vontade por R$20. Existem essas situações. Então tá, quanto que gastamos em restaurantes nesse primeiro mês? Gastamos R$380,60. Esse foi o segundo item mais caro da nossa lista e é um ponto que a gente pretende melhorar nos próximos meses. Vamos falar então de farmácia. Quanto gastamos em farmácia, medicamentos no geral? Nesse primeiro mês foi mês de adaptação, então a gente teve aquela dorzinha de cabeça. Eu sempre tive, né? Enxaqueca bem forte, inclusive. Teve a situação que eu fiquei doente por 2 dias, com uma gripezinha chata, com a garganta arranhando. E no começo ali, quando a gente estava no período de adaptação a esse novo estilo de vida, a gente não dormia tão bem, a gente talvez não se alimentasse tão bem. Então a primeira semaninha ali foi uma semana onde a gente teve, como a Mari estava comentando, algumas dores de cabeça pontuais e coisas desse tipo. Então gastamos R$51,21 em farmácias, em medicamentos no geral. Quarto item da nossa lista é papelaria. Esse é o item meio pessoal nosso, até por conta do nosso trabalho. A gente vende adesivos e agora vamos começar a vender algumas artes pela internet. A gente precisa ocasionalmente comprar cola, envelope. A gente comprou esse caderninho e uma caneta pra gente anotar esses gastos que vocês estão vendo agora. Então esse é um item que você pode não ter. De qualquer forma, não foi muito caro. Gastamos R$26,40. Quinto item não é nosso, é mais a Tina mesmo. Pra quem não sabe, a Tina é a nossa aqui, a Besta, o nosso motorhome artesanal. Batizamos ela dessa forma e ela tem ali os desejos dela de vez em quando, as necessidades dela. E a gente precisa desembolsar um pouquinho. No caso, desembolsamos com um filtro de ar.
Logo que a gente caiu na estrada, no primeiro dia, antes da gente sair de Caraguatatuba, a gente já trocou o filtro de ar, que era um item que faltava a gente fazer para rodar com mais tranquilidade. Gastamos então R$ 69,95 no filtro de ar e esse foi o único item que a gente precisou mexer com relação ao carro nesse primeiro mês. Falando em Tina, então, vamos falar do gasto com diesel. A nossa Kia Besta, ela é um carro movido a diesel e no geral ela é bem econômica. Nesse primeiro mês a gente não chegou a esvaziar o tanque completamente, então a gente não tem uma média muito precisa do consumo dela, mas a gente sabe que ela faz por baixo ali 10 km por litro na cidade. Como a gente está no mix aí de cidade e estrada, ela deve ter feito uma economia até um pouco maior, mas pro intuito desse vídeo vamos calcular 10 km por litro de média de consumo. Rodamos nesse primeiro mês só 208 km. E isso diz muito respeito ao estilo de vida, ao estilo de viagem que a gente resolveu assumir, que é o slow travel. A gente fica mais tempo em cada destino, assim a gente consegue reduzir bastante esse custo. Quando saímos de casa, abastecemos a 5,40 o diesel e é esse o valor que vamos considerar para essa conta aqui. Certo, então como rodamos 208 km a uma média de 10 km por litro, gastando R$ 5,40 por litro, gastamos um total de R$ 112,32 de combustível. Nesse primeiro mês. Nesse primeiro mês. Com certeza haverão meses que a gente vai rodar muito mais. Na última categoria, colocamos aqui outros que incluem presentinhos que a gente compra de amigos da estrada, uma outra coisinha que a gente vai no 1,99 e compra pra casa. Essas utilidadezinhas e coisinhas pequenas que às vezes a gente precisa. E com isso gastamos R$ 34,50. É um valor pequeno, mas que faz diferença ali na conta do mês. E por falar em conta do mês, vamos fechar tudo isso? Todos os nossos gastos estão aqui. Já temos um valor final. Nesse primeiro mês, então, gastamos um total de R$ 1.454,25. Respondendo aquela pergunta lá no começo, então, menos de R$ 50 por dia para o casal. Dá uma média ali de R$ 48,50 dia. Lembrando que podia até ser menor esse valor, mas a gente se deu aqueles luxozinhos da pizza à noite, comer fora um dia ou outro. E como a gente trabalha com a internet, a gente está aqui fazendo esse trabalho de dar dicas, construindo audiência, então conseguimos não gastar com camping e com passeios, né? Que foi na base da parceria, trocando a divulgação. Então, se você quer viver na estrada, pode ser interessante você trabalhar com a internet também. Isso, se for sua intenção, procure se estabelecer ali nas redes sociais e criar uma presença forte. A gente ainda está começando nisso, mas a gente já tem colhido alguns resultados, como essas parcerias com campings, onde a gente conseguiu se hospedar a custo zero, trocando por divulgação. Imagens, fotos, isso, né? Não é de graça também, não é de graça, tem bastante trabalho. E os passeios que a gente fez também foram dessa forma, através de parceria, onde a gente divulga, fotografa, registra e fornece esse material. Então fica a dica para você. Quer reduzir os custos da sua viagem? Rode pouco e tenha uma presença forte nas redes sociais para conseguir parcerias. Enquanto eu editava esse vídeo aqui, eu percebi que eu esqueci de falar da nossa conta de telefone, o nosso planinho ali. O plano da Mari custa R$ 60 e o meu custa R$ 53. Então adiciona R$ 113 aí nessa conta. É assim que a gente tem internet. Esperamos ter ajudado, esclarecido e que às vezes pode ser um estilo de vida muito mais barato que morar numa casa, inclusive. Já que a gente não tem custo de água, luz. E obrigado pela presença de sempre.